problema. Então, bora. Gente, hoje a gente vai aproveitar esse tempinho aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Como é que tá o áudio aí? Tudo tranquilo? Tá bom. Vou compartilhar aqui, ver se vai dar algum delay, alguma diferença aí. Vai me dando retorno, por favor. Hoje, 4/9, a gente vai complementar o que a gente já viu na aula passada. Deixa eu colocar os assuntos aqui para vocês já irem se organizando. Então, a gente vai começar a trabalhar pelo assunto deformação pelo conceito de área. Lembra que eu falei para vocês que tinha integral? Sim. Infelizmente. Pois é, galera. Saudade de integral? Ô, Roberto. Oi, Isabela. Ficou uma estrutura que você tinha ficado de, corrigir, no caso. Que a gente era para tentar fazer a deformação, descobrir a deformação. Você descobriu? Você tinha falado que eu não descobri nada. Mas... mas peraí, é correção ou é fazer? Eu não consegui. Mas você ficou de fazer com a gente. Isso aí, se eu não lembro, não é verdade, entendeu? Se você não lembra, eu gravo a tela da sua aula passada e te mando. Ixi, Maria, velho. Essa tabela tá usada, velho. Não, é aquelas calcular o delta L? Roberto, nossa, pois besteira em mim, velho. Tô vendo que tem gente pra reprovar, velho. Foi aquela de calcular o delta L, foi, Isabela? Peraí, só um minuto. Oi? É Isabela com Foi aquela L? de calcular o delta L? Isabela com Z, Roberto. É com S e 2 L's, que eu sei. Só para não esquecer, eu deixar aqui no cantinho, não vai atrapalhar, não. O Murilo também tem que estar aí. Eu não esqueci do Murilo, não. Eu vou fazer, Isabela, mas eu vou fazer de um jeito mais fácil, que é o conceito da É do área. delta L, Roberto? É. Olha, eu tentei fazer, olha o que eu cheguei no resultado aqui. Errado. Mas pode ser, né? Eu fiz aquilo, mas deu errado. Agora, falando sério, antes que eu esqueça. O F2, ele é bom demais. Mas o que acontece? A gente calculou uma deformação lá, eu mostrei para vocês no gabarito do F2. O que a gente tem que tomar cuidado? O F2, ele representa a realidade, no sentido de das propriedades dos materiais. Então, como as cargas foram inventadas, pode ser que a carga tenha superado a capacidade do material, e aí deu um bug lá no F2 e falou assim, olha, deu essa deformação aqui, mas pode ser que tenha superado a capacidade do material. A gente tem que ver isso, vamos com calma. Eu vou mostrar para vocês a deformação pelo conceito de área. Por quê? Porque é a partir desse conceito que a gente vai começar a calcular as deformações de uma forma mais fácil, vai fazer mais sentido. Eu tinha praticamente só jogado a equação para vocês, da deformação. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre ela, o porquê que ela é desse jeito, como que funciona isso, por que ela é força vezes comprimento dividido pelo módulo de elasticidade pela área. Então, hoje a gente vai rever alguns conceitos e vai resolver alguns exercícios. Um deles a gente pode trazer aí o da aula passada, que eu tinha pedido para vocês fazerem, tá? Só deixa eu introduzir aqui o conceito e aí vocês vão acompanhando comigo e, claro, fiquem à vontade para interagir, tá? Só vou arrastar esse nomezinho aqui um pouquinho mais para a direita para ele não me atrapalhar duas vezes na aula de hoje, mas não se preocupa não, vai dar tudo certo, né? Eu vou resgatar aqui a equação, a Letícia está entrando aí. Eu vou resgatar aqui a equação da deformação. Qual é a equação da deformação? Delta L é igual a força vezes comprimento dividido pelo módulo de elasticidade e a área. Essa foi a fórmula aí que a gente viu, na aula passada, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. E aí, a gente viu também um pouquinho sobre o DEM. O DEM é o diagrama de esforço normal. Tudo bem? Eu vou pegar aqui, eu vou puxar aqui assim, para vocês lembrarem, a gente teve algumas discussões sobre as questões relacionadas à deformação, à área. Aqui a gente discutiu um pouquinho sobre aquele aspecto de transformação de unidades e o impacto que ele tem sobre a área. Depois a gente discutiu muito no F2,
né? E aí não tem aqui, eu tenho que pegar aqueles arquivos do F2, jogar aqui para vocês terem um registro aí. Então, o que é o DEM, né? O DEM é o diagrama de esforço normal, que representa uma espécie de raio-x da estrutura, no aspecto de força que acontece no eixo dela, no eixo da estrutura. Então, vamos pegar aqui um conceito simples de deformação que a gente tenha feito na aula passada. Deixa eu abrir aqui o F2, e aí não sei se vocês têm aí. Pega o primeiro diagrama que a gente fez no F2 na aula passada, por favor. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês, tá? Caso vocês não tenham. Ó, eu não sei se não foi bem o primeiro, tá? Mas eu peguei esse aqui, tudo bem? Vou mostrar ele para vocês. Esse aqui foi um dos últimos que a gente trabalhou. Lembra dele? Vocês têm ele aí? Vou mostrar aqui, ó. É aquela força de 20 kN, aí depois eu tenho uma carga de 3 para baixo, uma carga de 2 para cima e uma força de 30 para cima. Tudo bem? Vocês acharam aí? Encontraram? Sim. Tá. Ó, o que é, então, o diagrama de esforço normal? E o que ele representa? Vamos parar para pensar aqui, ó. O que é o 20? Você está falando de compressão ou... Não, o que ele é? Ele é um comprimento? É uma massa? Ele é uma carga? Força. Top. Uma carga ou uma força que, quando aplicada na minha estrutura, gera um esforço interno. Então, diagrama de esforço normal, vocês lembram? DEM, diagrama de esforço normal, esforços normais, esforço interno que acontece na minha estrutura a partir das ações externas e do vínculo, né? Lembra que quando eu tenho um engate embaixo é uma coisa, um engate em cima é outra, então onde eu tenho compressão, eu posso ter tração, então depende também do vínculo. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu olho para a tela, eu vejo 4 trapézios azuis. Concorda comigo? Sim. Tem um trapézio aqui em cima, um trapézio aqui embaixo, um trapézio aqui. A área do trapézio eu conheço, não conheço? Base maior mais base menor, dividido por 2, multiplicado pela altura. Mas se o azul é o trapézio, a base menor é 20, a base maior é 23, o que é a altura desse trapézio? No caso, seria 1. Por que 1? Por causa que esse 20 é o comprimento da barra. Só é o comprimento da barra, sim. Que está pela metade. Isso. Então, o que eu tenho aqui na área dessa figura, que nada mais é do que o diagrama de esforço normal. Quero que vocês abrem a mente para isso. A área dessa figura nada mais é do que a combinação das cargas, ou combinação dos esforços internos, com o comprimento da barra. Como assim? É força multiplicada pelo comprimento correspondente. Faz sentido? Então, no caso, ficaria 20 vezes 4? Quase. Se fosse quase, se eu tivesse uma força de 20 distribuída em todos os 4 metros da estrutura, que não é o que acontece. Então, seria 20 vezes 2, no caso. Deixa eu só pegar aquela figura lá, Murilo. Deixa eu só pegar essa figura aqui e colocar ela lá para a gente não ficar saindo do F2 e indo para o 8. Eu vou jogar ela lá, só um minutinho. Deixa eu colocar ela aqui. Fala de novo o que você comentou, por favor, Murilo. A força aí, no caso, seria 20 vezes 4. Só que aí você falou que o 20 teria que atuar sobre toda a barra. Aí, no caso, agora que eu fui pegar e lembrar que a barra tinha 4 metros ao total e 2 na metade para cima e 2 para baixo. Certo. Então, no caso, seria 20 vezes 2. Se eu tivesse constante o 20 aqui nesses 2 metros. Ele começa em 20, mas termina em 26. Então, a própria força em si, que é o segundo conceito da aula de hoje, que é o equacionamento do esforço normal, que a gente vai desenvolver lá embaixo também, mas a força em si começa em 20 e termina em 26. Eu tenho uma variação linear da força. Tudo bem? Como assim variação linear? Ué, ela não é constante, ela não é 20 em todo o seu comprimento. Ela é 20 e termina com 23, depois de 1 metro,
e ela começa em 23 e termina em 26 no próximo metro. Tudo bem? Faz sentido? Sim. Então, o que eu começo a fazer, tá? O que eu começo a fazer aqui? A gente vai estudar isso em estruturas isostáticas também, inclusive é o próximo conteúdo. Eu começo a analisar o meu diagrama como uma área, de forma que a deformação nada mais é do que a área do DEM dividido pelo módulo de elasticidade e a área correspondente da seção transversal. Como Então, assim, a área da seção transversal? a área da seção transversal, porque é a área quando eu olho a minha figura de cima, né? Quando eu faço ali a seção da minha estrutura, né? Como se fosse a planta baixa. Isso, eu preciso saber a área da seção transversal dela. Lembra disso? Lembrei. Isso, a gente viu aqui, ó, quando a gente estava falando de dimensionamento, isso aqui, por exemplo, é a área da seção transversal dessa estrutura aqui de cima, né? Isso. Beleza. Então tá, eu vou falando aqui, vocês vão me interrompendo aí, tá? Então, a força e o comprimento representam a área. Se a força for constante, eu só pego esse valor da força e multiplico pelo comprimento correspondente, no caso do exemplo do coelho. Se ela fosse sempre 20, eu ia só substituir o F por 20, o L por 4 e ponto, resolveu o meu problema. Fiz a área, eu teria aqui um retângulo gigante, constante, de 20 kN em 4 metros de comprimento. Certo? Roberto, Não é fazer, coisa. tipo, no DN aí, tipo, a força, no caso, vamos pegar esse exemplo de 20 aí, que você acabou de comentar. No DN, teria como mesmo fazer uma força de 20 kN aí, como tá aí, constante, tipo, ela completamente reta? Teria, ué. Ó, se eu pego essa minha estrutura aqui, eu venho aqui, ó, venho na carga distribuída, elimino a carga distribuída. Pego essa carga concentrada aqui, elimino ela. Quando eu aplico o normal, legal? Mas lógico que não tem força exercendo sobre ela, né? Então, por isso que... Tem um 20, não tem mais nada acontecendo, só o 20. Então, ela é 20 constantemente. Saquei. Fechou? Uhum. Porque caía assim na prova, né? Podia, não podia. Olha o Paulo acordou, cara. Rapaz, Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. Você, Paulo. Quando a gente estava falando de você estava online? Tava demais, velho. Tava escutando vocês falando que eu não ia casar aí. Tava gostando. Você não ia casar, isso eu não ouvi não, cara. Você estava sonhando com isso aí. Deixa eu voltar à estrutura original aqui. Porque, ó, dica, tá? A partir do momento em que você desenha a estrutura, salva a estrutura, lança as propriedades para conseguir lançar o diagrama. Se você muda as cargas e salva o diagrama, gera o diagrama de novo, ele salva em cima do arquivo que você já tinha feito e você não consegue desfazer as últimas ações, porque ele entende que você, como se tivesse assim, ó, gerado um cálculo para a estrutura, e esse cálculo ele não é desfeito. Entenderam mais ou menos a lógica? Então, se você muda a carga, né, nesse caso, para esse exemplo aqui, o ideal seria, quando você mudasse a carga, você fosse lá e mudasse o nome da estrutura. Antes de gerar o diagrama, você vai lá e salvar como e muda o nome. Exemplo 2, exemplo 3. Porque, assim como eu mudei aqui, ó, eu tenho a opção aqui em cima de desfazer as últimas ações. Se eu venho aqui e gero o diagrama, a opção de desfazer a última ação sai. Isso é muito comum em softwares de engenharia, tá, gente? Quando você roda o cálculo, ele gera arquivos de cálculo correspondentes e você não vai conseguir desfazer essa ação, porque o cálculo já foi feito. Como é que você desfaz um cálculo? Você não desfaz um cálculo, ele já foi feito. E o computador entende que era isso mesmo que você queria, tá? Dica importante aí para vocês aí no futuro. Fechou? Então tá. Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês me falam. Então, se eu fosse para resolver esse sistema aqui, essa deformação, pelo método da área, o que eu teria? Eu teria aí, então, um ΔL, que eu vou colocar, como a área da seção transversal e o módulo de elasticidade são constantes, eu vou deixar tudo do lado de fora aqui, de um parênteses enorme, em que cada trapézio é feito um cálculo. Então, eu tenho trapézio menos 20 mais
Vou colocar direto, tá? Vou colocar menos 20, eu ia falar assim, ó, menos 20 mais menos 23. Vocês vão lembrar que, na verdade, eu estou pegando menos 20 com menos 23, estou fazendo uma média desse valor, porque é base maior mais base menor, eu vou multiplicar esse resultado aqui pelo meu comprimento, ou minha altura, né? Então, tem base menor, base maior, dividido por 2, multiplicado pela altura. E aí eu vou fazendo isso para todos eles. Então, menos 23, menos 26, dividido por 2 vezes 1. Roberto, eu posso pegar menos 20, menos 26, dividir por 2 e multiplicar por 2? Ó, esse é o pensamento, Lena. Não foi? Posso fazer porque isso. ele começa e o primeiro acaba no 23 e começa no 23, então ele é a mesma linha. Pode, legal. Muito bem observado. Pode ser. Mas ele passa um pouco. Não, pode, já tá certo. Não, perfeito. Eu posso fazer exatamente isso. Só tem que tomar um cuidado, Leno, porque aqui ó, houve alguma espécie de descontinuidade no meu diagrama. Como assim descontinuidade? O que isso significa, né? Quando eu olho para a minha estrutura original, ela tem um ponto que foi criado aqui. Eu fiz esse ponto. Eu falei, não, eu quero fazer aquele ponto ali, fui lá e coloquei aquele ponto. Tinha necessidade? Não. Ele é uma possibilidade de aplicação de uma carga, porque a gente estava discutindo alguns exemplos, e aí eu deixei aquele ali como uma possibilidade. Quando isso acontecer e você perceber que não tem necessidade, isso está sujando o seu diagrama, o que você faz? Você vai lá, seleciona aquele ponto, exclui, e aí gera o diagrama de novo, aí ele fica lisinho. Legal? Então, eu aconselho vocês a fazerem isso. As figuras, assim como os projetos de vocês, é claro que eles precisam das informações necessárias, mas eles precisam ser limpos, elegantes, né? Bons aos olhos, né? Vamos dizer assim. Então, por que eu fiz isso aqui, essa estrutura? Porque eu tenho uma separação. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque por mais que eu pareça ter a mesma inclinação, se eu tivesse sofrido uma variação leve na inclinação aqui, ó, teria um resultado diferente, né? E aí eu não poderia pegar esse mais esse dividido por 2. Se esse valor fosse 26,5, eu teria trapézios com inclinações diferentes. Então, eu teria que calcular com trapézios diferentes. Dica: se tiver separado, faz separado. Se tiver separado e for possível unificar os dois, como se eu estivesse mesclando uma célula da Excel sem prejuízo, faz. É igual esse aí que é a metade exata. Esse aqui que é a metade exata, perfeito. Assim como nesse caso, eu tenho carga de 2 kN para ambos os casos, eu tenho 1 metro aqui, simétrica, perfeitinha, bonitinha, eu venho aqui, excluo esse ponto, gero o diagrama de novo. Aí eu tenho um diagrama mais limpo, aí eu só faço 2 cálculos, de vez de fazer 4. Como o diagrama que a gente tem de referência é esse... Mas só quando for o meio certo? Então muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Por quê? O X da questão não está no comprimento. Então, você pode ter ali um ponto em 1 metro, outro ponto em 3 metros, outro ponto em 7 metros. O segredo está na inclinação do seu diagrama. Então, o segredo está no valor da carga distribuída que acompanha essa seção. Então, se eu tenho pontos intermediários sujando o meu diagrama, eu elimino todos eles, desde que, nesses pontos que eu estou eliminando, eu tenha valores iguais para a carga distribuída. E eu não tenha nenhuma... Para não bagunçar, para não bagunçar, para não virar confusão nas contas, é melhor deixar e fazer separado, igual você está fazendo. Naquele caso nosso, é mais prático. Naquele caso nosso, como ele é um exemplo introdutório, eu fiz aí por partes, por quê? Porque eu tenho vãos de 1 metro. Então, eu fiz de metro em metro com um caráter introdutório, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Aí, agora, eu tenho valores negativos. Oi, pode falar. Desculpa aí atrapalhar, mas antes de eu continuar, teria como só o senhor voltar um pouquinho no início do ΔL, que eu não entendi direito por que tem 1 dividido por EA e está multiplicando por isso aí tudo. Por que eu tenho 1 dividido por EA aqui, então, que você está falando, né? Eu não consegui entender o início, aí o resto Legal. A sua explicação com o Leno, tudo mais. Beleza. Olha só, meu ΔL é a força multiplicada pelo comprimento correspondente dividido pelo módulo de elasticidade e a área. Isso. Essa é a equação que a gente viu na aula passada. Hoje, eu estou falando para vocês que o ΔL, considerando que eu tenho o F vezes o L, ele representa o meu diagrama,
Onde? Onde? Opa, desculpa. Onde? Deixa eu pegar de vermelho. Onde? Aqui é o L, e esse de azul, vou pegar uma caneta meio azulada, então, um F, e aqui é outro F. Então, eu vou chamar isso aqui de F2 e isso aqui de F1. Se eu falo que o meu ΔL é o F correspondente multiplicado pelo comprimento, isso nada mais é do que a área de um trapézio representado por F1 como base menor, F2 como base maior e L como altura. Legal? Se tudo se repete no sentido de módulo de elasticidade e área, tudo isso se repete em todos esses trechos aqui do meu pilar, eu tenho, então, um EA igual. Se eu tenho um EA igual, eu tiro esse EA da minha análise dentro do parênteses dos trechos. Por quê? Porque senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa aqui várias vezes, sem necessidade alguma. São constantes, então dá para... Ela é constante, então eu coloco ela ali em evidência. Certo. Legal? Obrigado. Isso, beleza. Então eu vou continuar aqui, ó. Só que agora os valores são positivos, né? Mais 4 mais 6 dividido por 2 vezes 1, mais 6 mais 8 dividido por 2 vezes 1. Então, vocês podem colocar aí na frente, tanto faz. Eu tenho um recurso que vocês não têm, sinto muito, paciência, né? Fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele um pouquinho mais embaixo e vou pegar um parênteses gigantesco aqui. Por quê? Porque eu não quero ficar arrastando a tela, né? Assim, vai ficar chato para vocês acompanharem, né? Ficar indo para o lado, vocês vão perder a referência aí. Certo? Eu não posso falar nada, porque senão meu nome vai ali para o quadro também. O da Isabela tá, mas pode falar, Leno. Tá, a letra? Você quer falar da letra, Leno? Não, a letra tá ótimo, tá tudo bom. Então, Isso é uma letra? Então, Não. quem que falou alguma coisa? Eu acho que foi o Paulo, hein? Eu ouvi alguém falando alguma coisa? Matheus Viana. Ô, Matheus Viana. Então, olha só, o ΔL não me interessa por enquanto, por quê? Porque eu vou focar aqui no meu cálculo, é um exercício introdutório. Então, eu nem falei qual é o valor do meu EA para esse caso aqui, né? Eu vou desenvolver, vai ficar menos 20, menos 23, dividido por 2, dá menos 21,5. Mais, menos 23, menos 26, dividido por 2, 24,5. Não é isso mesmo? Confere para mim, por favor. 1,5. Mais 4 mais 6, 10. É menos 24,5. Menos 24,5. Coloquei mais 24,5. Beleza. Obrigado, Leno. Menos 24,5. Sinal negativo. 6 com 8. 14, né? Dividido por 2. Estou lá na frente, né? 7. Por que não mudou o valor? Porque é tudo multiplicado por 1. Quanto que é menos 21,5, menos 24,5, mais 5 mais 7? Menos 34. Deixa eu tirar a prova aqui. Então tá, meu ΔL seria então menos 34 dividido por EA. Beleza? Beleza. Então tá. A gente vai desenvolver algumas coisas aqui. Alguma dúvida? É o momento. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma. Vocês já terminaram de copiar? Eu posso mudar aqui? Como é que tá aí? Rapidão. Quem falou foi o Paulo? Ah, tá bom, Paulo, eu vou te esperar, tá? Beleza, Paulo. Já foi? Foi. Nossa, não deu tempo, né, cara? Não, mas tá de boa. Tá tranquilo, né, Paulo? Eu sei, tá tranquilo, beleza. Mais alguém, fora o Paulo, quer que eu volte lá para terminar de copiar? Volta lá, Roberto. Já Vamos voltar lá então para você, Carlos. Beleza? Aí, ó, só foi o 9,8 falar aí, né? Você viu? 9,9. Ó, respeito, cara. Caralho, que você é burro, pô. Ô, Roberto, a gente vai Pois é. calcular a curva.
Vai chegar uma hora que vai ter uma curva aí? Desculpa, Isabela, eu acho que o seu áudio cortou aqui, a Cortana te cortou. Ativei a Cortana sem querer aqui. Fala de novo, por favor. A gente vai chegar um momento que isso vai virar uma curva? Vai. Ah, eu vi mesmo. Você já viu essa curva, não já? Eu vi lá no Eureka lá. Ah, tá. Você tá meio impressionada com aquelas ondinhas lá, é? É porque eu fui tentar calcular a deformação daquele outro, sabe? Que você tinha passado. Entendi. É Aí porque assim. Não foi meu nome tá ali, aí. Uai, Paulo, que coisa. A Ana Letícia já tá ansiosa e o que mais vai ter, Isabela? Tamo junto. É porque a gente vai avançando no método, sabe, Isabela? Pro jeito que a gente viu a disciplina, o conteúdo, até a aula passada, aquela estrutura que eu passei para vocês é um desafio. Utilizando esse conceito de área, já não é um desafio mais, ela fica até fácil. Por quê? Porque você vai desenhar o diagrama e aí você vai identificar os trapézios, você vai calculando essas áreas do trapézio, pega o EA que é constante, deixa do lado de fora, nesse mesmo esquema aí. Por isso que eu fiz desse jeito, meio teórico, que vocês vão ver o tanto que aquele da aula passada vai ficar simples usando essa ideia, entendeu? Entendi. Vai ver o tanto que vai ficar legal. E a gente vai avançando nesse sentido. Legal, mais ou menos, né? Esse ainda tá doce, a Letícia falou. Não, legal demais, velho. Fala sério. Se a gente não gostasse de matemática. Para de passar medo em nós, Isabel. Que isso, cara. Sexta-feira mais boa, né? Bom que a gente nem vai precisar de ter intervalo. Todo mundo já jantando aí mesmo, que tô vendo ali um ou outro. Eu tenho que tomar café hoje, Não, velho. Na moral, oi. Aí não, Roberto. Hein? Pegou pesado com nós. Minha janta só fica pronta 00:30. Ó, vocês querem intervalo mesmo? Não teve intervalozinho depois da aula do Juraci, não? Eu acho que teve, hein? Acho que deu tempo, hein? Não. Deu tempo de beber água, de boa. Ô, Roberto, não precisa, mas por mim podia tocar direto. Não. Eu não libero mais cedo, não adianta nada. Pois é. Equacionamento do esforço normal. Equacionamento. O que é isso? Acompanha comigo aqui, ó. Depois vocês copiam. Eu espero que vocês copiarem aí. Só se não for o Paulo, eu espero. O diagrama, de novo, sempre, tá? É regra. Para desenhar o diagrama, eu começo pela borda livre. Para equacionar a minha estrutura, eu começo pela borda livre. A análise estrutural, de uma forma geral, é sempre pela borda que não tem o vínculo. Se não tiver borda livre, aí você começa... Eu tenho o hábito de começar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Roberto? Por quê? Esquerda para a direita, eu saio do negativo e vou para o positivo. De baixo para cima, eu saio do negativo e vou para o positivo. Existe uma explicação, uma ideia lógica por trás dessa ordem de análise, tá? Mas tanto faz. A verdade é, se não tiver uma situação mais fácil de um lado, tanto faz. Eu faço da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quando eu vou analisar esse diagrama de esforço normal, ele já começa com o menos 20. Então, o que a gente vai começar a aprender aqui agora? Eu vou definir medidas nesse meu diagrama conforme o comprimento da barra. Então, me ajuda aí, por favor. Quando eu tenho x igual a 0, eu estarei lá em cima. X igual a 1, eu estou aqui no meu F2. X igual a 2, eu estou nesse ponto igual a 4. X igual a 3, eu estou no ponto igual a 6. E x igual a 4, eu estou no ponto igual a 8 quilonewtons, né? Que é o valor da unidade de quilonewtons. Tudo bem? O que é essa unidade aqui? É distância. Então, metros e metros. Vou mudar aí a cor, porque ele pegou um pedacinho ali branco, então vou colocar de vermelho aí. Tudo bem? Então, quando eu escrever assim para vocês, me ajuda. N para quando x é igual a 0. Qual é o valor do N? 20. Caso Menos N 20? Negativo. Show, obrigado. Menos 20, no caso. O N para x igual a 1.
Menos 23. Menos 23. Menos 23. Perfeito. O N para X igual a 2. Menos 26. Paulo tá tentando se recompor aí. Vai lá, Paulo, até o final da aula. Eu tô perdidão aqui, eu perdi uma aula. Nossa, Ah, tá tranquilo então, mas não tá só o couro. Eu posso identificar cada ponto como letra, tipo A, B, C? Pode. Isso é até utilizado, muito utilizado, Isabela, muito utilizado. Eu vou, assim, eu vou explicar algumas coisas e a gente vai perceber que algumas coisas ajudam e outras atrapalham. O A, o B, o C e o D, por exemplo, ele me ajuda, ele é bom, a gente tem que tomar um cuidado com ele. Principalmente aqui, ó, que é o que eu quero mostrar para vocês. Quando eu tenho... ia perguntar sobre isso aí agora. Legal. Quando eu tenho saldo, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma análise superior e uma análise inferior, porque eu tenho uma descontinuidade ali em que... Só um minutinho. Eu tenho uma descontinuidade ali, de forma que, mesmo eu estando no mesmo ponto, x igual a 2, x igual a 2, em um momento ele é menos 26 e em outro momento, instantaneamente, ele é 4. Isso acontece por causa da força ali, né? Isso acontece por causa daquela força concentrada que é atuante ali no meio da minha estrutura. Então, eu tenho um n para x igual a 2 igual a menos 26 e um n para x igual a 2 também igual a 4. Aí é daqui que vem a ideia de, em vez de falar coordenadas, eles introduzem o conceito de pontos. Então, eu tenho o ponto A, o B, C, linha, C, duas linhas, como se fosse assim, ó, é um C1 e um C2. Aqui um ponto D e aqui um ponto E. Como assim? Quando eu olho de cima para baixo, o primeiro C é o de cima e o segundo C é o de baixo. E aí, em vez de falar n para x igual a 2, ele fala assim, ó, o n, C1, é igual a menos 26, e o n, C2, é igual a 4. Faz sentido? Por que eu vim direto para essa análise aqui, ó? Porque é essa ideia do x que é o nosso objetivo final. Então, se a gente já começa pelo objetivo final, a ideia fica mais clara lá na frente. Mas a introdução, se vocês olharem nos livros aí, nos livros de resistência dos materiais, né? Roberto, mas Pode falar quem quer. Começar pelo negativo é uma escolha sua, né? O jeito que você prefere fazer. É porque eu comecei pela borda que não tinha apoio. Se ele é negativo ou positivo, é só uma consequência. Então, é sempre por isso, pela borda que não tem apoio. Isso, o critério é esse. Tá? E no caso de ambas haver apoio? No caso de ambas terem o quê? Lendo ambas terem apoio? Tá. Primeiro que essa estrutura, ela não seria mais isostática. Ela já seria uma estrutura hiperestática. A gente estuda isso aqui na disciplina, tá? A gente vai estudar isso. Existe 2 métodos para cálculo de estruturas hiperestáticas, que é o método das forças e o método dos deslocamentos. Que, inclusive, é o método das forças. Metade do conteúdo relacionado a estruturas hiperestáticas e método dos deslocamentos é uns 75% do conteúdo de estruturas hipergeométricas. Então, só que aqui em resistência, né, nesse caso aqui, disciplinas relacionadas à propriedade mecânica, resistência dos materiais, a gente estuda esses 2 métodos de uma forma mais simples, simplória, é uma barrinha bem engastada, que ela está confinada ali recebendo uma carga. Aí a gente faz alguns métodos mais simplificados, né? Tem uma estrutura robusta, igual a gente tem lá em estruturas hipergeométricas e estruturas hiperestáticas, mas o conceito ele é o mesmo. Se quiser dar uma pesquisadinha, né, depois, no Eureka, por exemplo, é até legal para você ver ali o tamanho das contas que o pessoal faz em cada uma dessas situações. E já pega medo também. Você já vai familiarizando com a realidade, né? Então, gente, ó, tudo isso aqui é válido, tudo isso aqui é utilizado e a gente vai usar isso, assim, a gente precisa entender isso, a gente precisa tirar dúvidas sobre isso. A cor verde, como é que ela fica para vocês?
Só para esse caso aqui, tá? Não vou ficar Aceitável. insistindo na cor verde. É só para dar uma diferenciada, tá? Tá de boa, tá de boa. Só tá meio escuro, mas tá verde. Cadê o verde? Quem que falou cadê o verde? Fica brincando aí, eu fico esperando aí, vocês ficam atrapalhando aí, ó. Vou anotar o nome de vocês aqui também. Ó, então vamos lá. Tudo bem até agora? Então agora vamos entender o seguinte. Eu tenho uma reta que sai do 20 negativo e vai para o menos 23 em um comprimento de 1 metro. Qual é a equação dessa reta? É a mesma do retângulo, né? Não? É igualzinho. O trapézio vai ser o mesmo que um retângulo, tá certo. Mas você falou que era uma reta? Isso, Paulo. Cara, essa dúvida sua é importante. Uma coisa é eu ter uma reta com um valor constante. Outra coisa é eu ter uma reta com uma variação linear. Ambas são retas, só que uma estaria na horizontal. Se, por exemplo, eu tivesse o valor de n igual a 20 constantemente, o meu n seria igual a menos 20. Que não é o que acontece. Ele começa no menos 20. Então, menos 23. a gente vai chamar o seguinte, ó. Como aqui a gente está falando de 4 figuras, eu vou chamar aqui o meu N1, que é esse N aqui de cima, tá? Daqui a pouquinho eu vou desenhar lá na figura e a gente vai reforçar em outros exercícios. Então, o meu N1, ele já começa no menos 20. Se ele fosse 20 constantemente, essa seria a minha equação. Então, uma coisa, Paulo, é eu ter uma reta constante. Outra coisa é eu ter uma reta com variação linear. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, como que fica a equação da reta que representa os valores menos 20 e menos 23? Opa! Um de cada vez, tá tranquilo. Eu sempre Lembrar de geometria analítica aqui agora. Eu tô perdendo para lembrar como é que faz a equação geral da reta. A equação se da não me engano, reta. é y menos YA, né? Vou dar uma dica aqui, ó. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, que é importante até para fixação. Tenta me falar qual que é a equação dessa reta aí, que sai do menos 20 e vai para o menos 23, por favor. No caso, seria menos 23, menos 20, igual a M. Não, a M agora eu não lembro o que significa o M. Tenta aí, escreve aí, rascunha aí. A gente tá pegando... então, peraí, não. Vai ficar menos 23... Ela tá saindo do menos 20 para menos 23, né? Isso, ela começa no menos 20 e termina no menos 23. Só pegar um rascunho aqui. Não vou garantir que tá certo. Então vai ficar menos 20. Opa. Então quer dizer que o ponto inicial dela é 0, o y. É isso que eu tava... Aí a pessoa tá lá no primeiro período, lá no primeiro período e fala assim, nossa, cálculo e física é difícil demais, mas geometria é facinho, não serve para nada, não. Eu vou pegar o valor de y lá perto do engaste, ou eu vou pegar lá do meu ponto de referência, que é o primeiro? Por trecho. Por trecho. A sua figura que você tem que colocar na sua cabeça, a reta que você quer, é que sai do menos 20 e vai para o menos 23. Ela tá assim, eu pego ela e coloco do jeito que eu quero, né? Pode colocar do jeito que você quiser aí. Esse aqui vai ser praticamente expressivo. Ô, Roberto, mas esse menos 23 foi só porque você colocou os pontos, né? Mas no caso, se não tivesse, ia ser ela toda. Aí ia ser até o menos 26. Entendeu? Entendi. Tá. Roberto, só para tirar no caso, a gente vai descobrir o valor de M. Desistiu, Lennon? Vai descobrir o valor de M? A gente vai descobrir a equação do N1. Então, eu tenho esse trecho inicial aqui, que é o trecho 1. Já vou mudar a cor. Eu tenho esse aqui, que é o trecho 2.
Esse aqui que é o trecho 3, e esse aqui que é o trecho Como é 4. que é? É y igual a mx mais n, não é? No caso, Roberto, o meu aqui deu M igual a 3. Só responder o Lennon. Beleza. Repete, Lennon. Repete a pergunta. Então é y igual a mx mais n, não é? Não, porque, ó, nesse y aqui eu teria o menos 23. Aí eu teria menos 23 menos 20. Porque aí descobre o m, igual o Matheus está falando, porque o meu ficou m igual a menos 1/3. Não sei se o Você pode substituir o y da equação da reta por n aqui, ó. Uhum. Ah. Eu quero saber qual é o valor do n. Menos 3? Quase. Ué, Não? não? Quase mesmo. Ah, não, 3 positivo, né? Não, piorou. Tava bom. Aí parece que agora... Ah, não. Confundi. Posso falar? Vamos lá? Ó, Pode. menos 20 eu já tinha. Depois de 1 metro, eu parei no menos 23. Então, menos 3x. Por quê? Porque quando eu pegar o meu menos 3 e multiplicar por 1, vai ser menos 3. Com o meu x variando de 0 a 1. Saudade de geometria analítica? Peraí. Detalhe. Tá vendo esse 3 que acompanha o x aqui? Olha ele aí. Tá vendo? Vocês estão vendo ele? É a força de 3? É o valor da carga distribuída. Se a carga distribuída for constante, hoje a gente vai dar uma olhadinha rápida em carga distribuída variável, mas se ela for constante, 3 em um trecho inteiro, por exemplo, esse é o valor que vai ser multiplicado por x. Certo? Então, fala para mim mais rápido um pouco, qual que é o meu valor do N2? Só usando essa ideia que eu passei para vocês agora. Quanto que fica o N2 nesse caso? Ele começa no menos 23, e eu tenho o quê? Menos 6x? Menos 3x com x variando de 0 a 1 de novo, tá? E o meu N3? Vai ser menos 26. Cuidado. Agora vai menos... É que agora vai ficar menos 22, no caso, né? Não, olha só, o trecho do trapézio relacionado à terceira figura começa a esquece o salto. Beleza. Você tem que olhar tá vindo para baixo. Ele vai ser a terceira figura? 4 mais ou menos o quê? Agora vai diminuir a força de 3 com a de 2? Aí, no caso, vai ficar tipo 1x. Eu vou só padronizar isso aqui, porque ele eu coloquei em algarismo romano, aí depois vai ficar difícil de pegar a referência. Então, só vou dar uma corrigida nesse sentido aqui. Só um minuto. Ela não esquece fácil, não. Repete a pergunta, No caso, então, como antes a gente variava de 3x por causa que era uma força constante, agora a gente vai subtrair pela força de 2, que no caso foi levada. Ou vamos levar em conta só a força de 2x? Eu vou somar, né? Porque eu saí do 4 e fui para o 6, então agora eu tenho mais 2x. Certo. Então agora é só o 2, né? Então agora em vez de ser menos, né? É mais. Professor, posso pedir só uma coisinha? Ali naquela função n menos n0, toda a resolução dela tem como o senhor fazer ela de uma forma bem minuciosa, que eu vou gravar aqui só para poder eu não esquecer. Essa aqui? Isso. A resolução dela no N1, pode ser no N1, por exemplo, só para eu gravar aqui para não esquecer. Deixa eu fazer no N4, porque a gente já finaliza aqui, pode ser? Pode ser, sem problema. Então vamos lá, começa aí. Pronto? Usando o conceito aqui, então, vou colocar o N4 e eu vou fazer o seguinte, ó. N4 menos N0, e esse N0, ele é da sua referência. Ele não é o seu... O N0, ele muda para cada sessão que você faz.
Então, agora a gente tem um N0 de referência que tem o valor 6. E eu tenho um N4 aqui, um valor que eu quero descobrir, que ele pode ser entre 6 e 8. Certo? O N4 é uma equação e não um valor. Lembra disso. Então, eu tenho N4 menos N0, vou colocar a equação aqui, que é igual a M vezes X menos X0. O meu N4, então, que é o que eu quero, menos o valor inicial desse meu trecho, que é 6, positivo. Então, eu já tinha um menos da fórmula, mantenho o sinal 6 positivo, só que vai ficar negativo em função da fórmula, né? Tudo isso é igual a um M, teoricamente, desconhecido. Como que eu descubro esse M? Esse M é o coeficiente angular da reta, definido pelo Q. E o meu Q é 2. E isso é sempre assim. Certo? Sempre assim. Então, o que eu faço? Tem como também eu descobrir o M. Depois a gente grava um para descobrir o M em si. Mas é sempre o Q, que é o valor da carga distribuída. Multiplicado por um X desconhecido, que é um X qualquer, menos um X0. Como eu estou variando o meu X de 0 a 1, meu X0 é 0. Então, como que fica isso? N4 passa para o lado de lá o 6 que estava negativo e ele vai positivo e vai somar com o 2x que eu já tinha do lado de lá. Tranquilo? Bem simples. Eu posso fazer sempre desse jeito? Posso. Mas eu aconselho vocês a tentarem fazer de uma forma mais direta, depois que vocês acostumarem com a ideia. Por quê? Porque você pode acabar errando um sinalzinho aí por besteira, tá? Valeu, professor. Deu certo. Valeu aí? Deu? Deu. Ficou bom aí? Ô, Roberto, Ótimo. Foi. no lugar do M aí que você falou, assim, que é 2, que é sempre 2, é só nessa questão aí, é? Esse M aqui é 2, beleza? Ele representa o coeficiente angular da reta, e o coeficiente angular da reta é definido pela carga distribuída desse vão aqui, por isso que é 2, ó. Sua zona de cima seria 3. Vamos descobrir, vamos imaginar que eu só tinha o meu diagrama e eu não tinha a informação desse 2 aqui, ou desse 3, vamos pensar assim? Você está lá com um curso lá para... Oi, Paulo, pode falar. Não é nada não, pode falar. Não, por favor, Paulo, vai lá, eu parei a aula. É porque eu ia falar, se fosse dar mais conta, nós deixava isso de mão. Ah, entendi. Não, então eu vou continuar te ignorando, então, e aí a gente vai fazer aqui o quê? Beleza? Isso aqui é importante, ó, Paulo, presta atenção. Por quê? Porque às vezes, falando bem sério, as informações em processos seletivos, concursos, as informações dadas inicialmente, elas são as informações mínimas suficientes. Então, vamos imaginar que o concurso, que seja o processo seletivo, ou a situação como um todo, você se deparou com um problema em que você não conhece a estrutura original. Você só conhece esse raio-x dela, né? Vamos imaginar que você ali é um engenheiro e você tem um raio-x da estrutura, e se você vai fazer análise a partir do raio-x, sem ver a estrutura, como se fosse um relatório da estrutura. A gente precisa extrair algumas informações dessa estrutura a partir do diagrama. Como, por exemplo, a variação dela, que nesse caso nosso é o M, que é representado como Q, que é o Q minúsculo de carga distribuída. Então, se eu quero calcular esse Q em um determinado intervalo, eu uso o princípio da equação da reta também. Então, o que eu faço? Eu faço N menos N0, que é igual a um M, que multiplica um X menos X0. Então, eu tenho um N final, que é 8, um N inicial, que é 6, que é igual a um M, que eu quero descobrir, que multiplica por... Opa, 2 não, desculpa. Que multiplica por 1, menos o valor inicial do X, que é 0. Que valor é esse, então? Eu tenho 2 igual a M, ou seja, M igual a 2. Esse M, que é o coeficiente angular da reta, ele é a mesma coisa que a carga distribuída. Nesse nosso caso, a gente utilizou as duas informações. A gente pegou o diagrama e pegamos também a estrutura original. Beleza, a gente não precisava fazer esse cálculo aqui. Mas pode ser que você não tivesse um dos dois, que você não tivesse o diagrama ou que você não tivesse a estrutura original. Beleza? Entendi, aham. Dúvida?
Ninguém tem dúvida de nada. Falando bem, Tá na hora das questões. falando bem sério agora. Manda aí no chat para mim, rapidão, se vocês querem ou não o intervalo. Uai, se for um intervalo de 2 minutinhos só pra pegar mais água ali, porque hoje tá quente pra burro, pode ser. Vai lá, João. 2 minutinhos. Vai lá pegar, que aí eu vou organizando aqui. Roberto, no caso... 100% dos votos, teve um não, então é não, né? Ô, Roberto, é só, tipo, tirando dúvida, no caso, o valor do M, que o senhor já fez de cabeça o que foi 2. Aí, no caso, 2 e lá de cima 3. No caso, o senhor levou em conta só por causa da força que estava exercendo na barra, né? A carga distribuída. Carga distribuída, perdão. Que estava sendo aplicado na barra. Aí, por isso que... Uma outra dica é quando você já tem o diagrama, o que você pode pensar? Olha, o valor eu sei. Na maioria das vezes a gente sabe o valor, às vezes a gente se confunde com o sinal. Aí você tem que pensar, ele estava no menos 20 e parou no menos 23. Então, esse sinal tem que ser negativo, né? Por quê? Porque se eu colocar um número positivo aqui, eu vou estar reduzindo o módulo do meu resultado final, né? Seria menos 17, não faria sentido, não representaria o meu diagrama. Então, você tem que encontrar uma equação que represente o seu diagrama. Como assim? Se eu pegar qualquer uma dessas equações e substituir pelo intervalo na qual elas acontecem, elas me darão exatamente os valores iniciais e finais. Então, se eu pego aqui, seção 3, N3 igual a 4 mais 2x. Se o meu x é 0, o meu N é 4. Faz sentido? Faz, olha o 4 bem aqui no início. Sim. Se o meu x é 1, o meu N3 é 6. Faz sentido? Faz, olha o meu 6 aqui. Faz no final, 6. Então, eu consigo verificar ou validar a equação da seção que eu acabei de calcular. Mas, Roberto, uma dúvida aqui, eu não sei se... Isso mesmo, José. Se você explicou isso, eu não prestei atenção. Você dividiu a... básica, mas depois eu respondo a sua pergunta. Pode falar, fazer a pergunta tranquilo. Se você dividiu a barra ali em 4 partes, certo? Certo. Aí ali tem o N, o C' e o C' e o C duas linhas, certo? Certo. Quando eu sei que eu vou usar o C' e quando eu vou usar o C duas linhas no caso desse N3 aí? Entendi, é uma boa pergunta. Anota aí, por favor. O N, a equação do N, representa um intervalo. Ou seja, um trecho do diagrama. Falou, equacionar o N em função de x, trecho, intervalo. Anotaram aí, quem estiver anotando, tudo bem? Beleza. Aí, se eu falo, Murilo, o N de um ponto, aí é um valor numérico. Então, o N de C linha, ou o N de C duas linhas, é um número, não é um intervalo, não é uma equação, é só um número. Naquele ponto específico, o valor do N é tanto. N de C linha, 26 negativo. N de C duas linhas, 4. Então, quanto que eu vou usar o C linha, C duas linhas, e quanto que eu vou usar o N2, o N3? Depende do que você quer. Se você quer o N em um ponto específico, C linha, C duas linhas. Acima do C, né, que é acima do salto, ou abaixo do salto, respectivamente. Ah, eu quero um intervalo antes de chegar no C. Então, N2. Eu quero um intervalo depois do C, N3. Certo? Aí existe uma pergunta que é um pega, que é o seguinte: se o N de C' é menos 26 e o N de C duas linhas é 4, qual é o valor do N de C? O valor de ambos, seria... né? Como vai estar sendo exercido em dois lados?
É uma pergunta muito boa. Aí a gente vai ter que revisar algumas coisas. Eu vou falar a resposta e vou explicar o porquê. Ele é indefinido, porque ali eu tenho um ponto que representa um salto no seu gráfico. Pode ser qualquer um daqueles dois lá, daquele intervalo. Ele pode ser qualquer um, mas que ele não é nenhum dos dois. Eu vou ser mais claro nesse sentido. Lembra quando a gente estudava funções e a gente tinha estudo da continuidade de uma função? Se ela era contínua ou não? Vocês estudaram isso? Pela definição de limite, quando eu fazia o meu x tender a 2 pela direita e meu x tender a 2 pela esquerda, por exemplo. Aí eu tinha aquela bolinha fechada e aquela bolinha aberta. Vocês lembram disso? Balança a cabeça assim, só para deixar o professor feliz. Obrigado, muito bem, gente, vocês são demais, né? Então, existiam alguns pontos ali, em algumas situações do gráfico, que ela era indefinida. Eu não poderia fazer a análise naquele ponto. Eu fazia a análise daquele ponto com o x tendendo aquele valor à esquerda e o x tendendo aquele valor à direita. Então, qual que é a análise disso aí? Quando o meu x do N2 tende a 1, eu tenho menos 26. Quando o meu x do N3 tende a 0, eu tenho 4. Entendeu? Sim ou não? Ou nem faz ideia do que eu estou falando? Eu só não me recordo de ter estudado isso, Roberto, do limite a gente colocar de um lado para a direita e do outro lado para a esquerda. Mas pelo que o senhor explicou aí agora, de que resolve. Mas do bolinha aberta, do bolinha fechada, você lembra? Esse eu lembro, do Juraci. Limite quando o x tende a 2 pela direita, limite quando o x tende a 2 pela esquerda. Ainda não me recordei, mas pelo que o senhor explicou aí, deu para entender, assim, do porquê está se definindo. Ou assim, ó. Que foi a melhor área minha, né? Função de x, aí eu tinha uma chave, quando o x era maior ou igual a 2, e quando o x era menor do que 2. Ou quando o x era maior do que 2 e para quando o x era menor do que 2. Eu não tinha um valor definido para x igual a 2. Agora eu lembrei. Agora sim. Já viu, já. Beleza. O menor ou igual, o maior ou igual, faz com que eu tenha a ideia da bolinha fechada. Por quê? Porque ela preenche aquele intervalo para quando o x é 2. Esse caso em que eu tenho x maior do que 2 e x menor do que 2, eu tenho uma bolinha aberta. Por quê? Porque eu não tenho uma definição para 2. Ele é indefinido. Ah, agora eu estou lembrando. Que aí, por exemplo, se você colocasse uma bolinha aberta e uma fechada, é que ele, por exemplo, que fosse 2. Ele podia ser até 1,99, mas não podia ser 2. Isso aqui representa. Podia ser 2. Maior ou igual. Isso aqui representa x menor do que 2. Sim, lembrei. E quando não tiver qualquer coisa para trás ou para frente. Quando a gente fica brincando assim, se não lembra, balança a cabeça. Mas se não lembrar, fala, Roberto, cara, eu não lembro não. Eu reviso aqui rapidinho, igual a gente fez aqui agora. É importante esses conceitos. A gente usa. Não, lembramos agora. Bem, meu caso, eu vou lembrar assim. Então, Murilo, para fechar, eu já respondi a sua pergunta, mas só para a cereja do bolo, tá? Quando eu tenho assim, cara, ó, eu tenho um valor e aí, de repente ele muda abruptamente. Certo? Como no caso do menos 26 para o 4. É interessante você entender que o menos 26 está para o trecho 2 e o 4 está para o trecho 3. O menos 26 é o final do trecho 2 e o 4 é o início do trecho 3. Isso é muito importante ser entendido, tá? O trecho 1 e o trecho 2 poderia ser representado como um único trecho, com o meu n variando de menos 20 até menos 26 e o x variando de 0 até 2, por exemplo. Assim como o trecho 3 e o trecho 4 também poderiam ser o mesmo, de forma que eram n variando de 4 positivo até 8 positivo, com x variando de 0 até 2. Certo? Por quê? De novo, né? Esses pontos n igual a 6 e n igual a menos 23 foram uma consequência do fato de que eu marquei a estrutura metro por metro, porque na aula passada a gente estava revisando alguns conceitos
de forças e tudo mais, e eu dei vários exemplos ali, e vocês foram interagindo e a gente foi discutindo, e aí ficaram aqueles pontinhos na estrutura. Quando vocês forem fazer exercícios para praticarem, vocês vão eliminar todos os pontinhos que não são necessários para limpar a estrutura e fazerem menos cálculos. Certo? Certo. Dúvida? Então Agora... vamos continuar aqui. Esse conceito de encontrar o N em função de x é chamado de equacionamento do esforço normal. A gente precisa dele para o nosso próximo conceito, que é a deformação por integração. Olha só que empolgante. 9:02, uma sexta-feira, né? Eu acho que eu ia querer intervalo, hein? Acho que intervalo. Acho que intervalo agora, hein? Intervalo não te pertence mais. Brincando. Mas Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui os valores das minhas equações. Eu vou copiar tudo, mas eu vou focar só no que me interessa, tá? Então, eu vou copiar tudo. Como o meu x, ele varia... Opa! Nossa, nós vamos integrar as 4 equações? Só. Um exercício introdutório, o que a gente faz? A gente começa pelo mais simples, só 4 equações, só 4 trechos. Né, Letícia? Eu fico pensando na Letícia quando eu falo essas coisas. Eu falo assim, não se preocupa não, galera. Relaxa, boa aí. Tranquilo. Tranquilão demais. O povo fica sofrendo sem necessidade. Calma, gente, deixa eu só tô fazendo... 1, 2, 3. Eu só estou fazendo isso de eliminar os x, o intervalo do x para as equações, porque todos eles possuem o mesmo intervalo. Tá? Só para não poluir aí a nossa figura e a nossa tela. Tá? Todos esses aqui possuem intervalo para x variando entre 0 e 1. Fechou? Qual que é o princípio aqui, então? Acompanha a ideia comigo. Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se o meu n fosse menos 20, qual era a área da figura de cima? Cuidado para não errar. No caso, seria 0. Nossa. Mas se o senhor está pegando do n menos 20, não é o início? Isso, aí eu tenho menos 20 constante e vezes 1 metro menos 20. Ah, entendi. Certo? Então eu teria menos 20 aqui, se ele fosse constante, menos 23, menos 23, então... agora é constante. Estou falando se fosse, Paulo, se fosse. Tá. Tá? Seria 20. Se fosse esse trecho de cima fosse constantemente 23, negativo, eu teria menos 23. Tudo bem? Sim. Então tá. Não entendi, então, Roberto. Repete, fazendo favor. Tá, eu vou repetir fazendo uma pergunta diferente. Qual é a área desse trapézio aqui? Qual é a área dele? Menos 21,5? Top, exatamente. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pelo método da integração. Então, eu vou calcular a área do trecho N1. Integral certo? dupla. Eu posso fazer a integral dupla ou eu posso fazer a integral simples. Aconselho vocês a irem direto para simples. A primeira que eu farei aqui agora vai ser dupla como uma estratégia de introdução. Depois a gente vai utilizar só a simples. Toda a área tem que ser uma integral dupla no intervalo de y e no intervalo de x, de dA. Esse dA, ele é um dy dx. Então, no meu intervalo de y, eu tenho o meu x variando de 0 até uma equação que é 20 menos 3x. E o meu intervalo de x, que é o de fora, vai variar de 0 até 1. Então, essa minha integral fica a integral simples de 0 a 1 da equação lá de cima, porque esse dy vira y, vai ser substituída por 20 menos 3x. Roberto, não é menos 20, não? Menos 20, mas está lá, ué.
Tá, menos 20, menos 20. Esse Matheus, vou te falar, viu? Obrigado, Matheus. Não. Menos 20 menos 3x. Aí eu vou integrar isso. A integral do trecho N1 é menos 20x menos 3x ao quadrado sobre 2, com o meu x variando de 0 até 1. O meu AN1, então, é menos 20 menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5. Então, meu AN1 é igual a menos 21,5. Olha a macumba aí, Murilo. Certo? Tem que dar certo. Então, quando é trapézio, você fala, Roberto, mas é trapézio, cara. Eu já sabia a resposta. Tem que fazer integral? Tem, né? Senão que graça teria? Né? No começo, nos exercícios introdutórios, a gente vai começar a verificar que não tem necessidade de calcular a integral. A gente começa por esse exercício para calcular a integral, por quê? Porque se a gente começasse pelo difícil, ia complicar. Mas tem algumas figuras ou seções que não saem se não for... Deixa eu chegar no que a Isabela falou, que é a curva. A curva, e esse negócio vira uma curva côncava, uma curva convexa, e vai virando um negócio doido. Aí você tem que calcular. Mas na curva também a gente colocaria na integral, eu colocaria variando de 0 até uma função, no caso. Aí a integral dupla, sim, né? De 0 a uma função ou equação, mas a integral de fora era um intervalo numérico, igual esse nosso aqui. Né? Então, o que a gente faz? Tá? Essa primeira eu fiz com integral dupla, a gente seguiu aí o protocolo de integral e aí a gente acabou gastando aí com mais grafite. Mas a forma mais direta de fazer isso é utilizando a integral simples. Então, a área do N2 seria a integral do menos 23 menos 3x dx com o x variando de 0 até 1. Certo? Certo. Opa, não tem traço que eu fiz? Tem um traço? Então, o que eu teria? Menos 23x menos 3x ao quadrado sobre 2 com x variando de 0 até 1. Isso é igual a menos 23 menos... Vocês estão me acompanhando? Vocês estão copiando lá em cima? Me dá um retorno aí, por favor. Não, estou acompanhando, de boa. Acompanhando. Alguma dificuldade ou dúvida? Lembrando, né? Esse intervalo é mais fácil, os trechos aí são de 1 metro, a gente está tentando entender a ideia. Então, pega a ideia. O que eu tenho que fazer, como encontrar a equação, o que eu tenho que fazer com essa equação, né, na integração. Oi, Isabel. Isso é interessante para a gente conferir se a gente fez a equação correta. Isso. Nesse primeiro momento, na prática, principalmente na vida profissional, você vai utilizar a ferramenta que melhor te atende. Nesse nosso caso aqui, a ferramenta que melhor nos atende é o simples cálculo da área de um trapézio. A gente não precisaria de um integral. A gente está aprendendo a integrar e a gente já sabe a resposta utilizando trapézio, e é bom que a gente verifica se o nosso método está correto. Beleza, perfeito. Mas na prática é o contrário, tá, Isabela? Eu faço desse jeito aqui e verifico pelos métodos mais convencionais, assim, por exemplo. Quando a gente tiver uma parábola e a gente integrar e encontrar a área dessa parábola e dividir pelo módulo de elasticidade à área, né? Porque isso aqui é só a área. A gente não está calculando deformação ainda. Para isso aqui virar uma deformação, a gente precisa dividir pelo módulo de elasticidade à área. A gente está introduzindo o conceito de deformação por integração. Então, na verdade, seria o contrário, Isabela, se a gente pudesse falar assim. A gente calcula isso aqui, e a gente vai lá e faz a continha rápida da área do trapézio e verifica, vê se bateu. Se bateu, significa que utilizando o método de integração que já está meu. Entendi. Aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai
aprimorando o método em si. Pode falar, Murilo. No caso, então, essa parte que a gente está fazendo aqui hoje, a introdução de hoje, é a parte de cima daquela equação do ΔL. Isso, perfeito. Então, se eu quero, a partir da área do trecho do N1, calcular a deformação, é o que eu faço. Eu faço assim, ó, a deformação causada pelo trecho N1 é igual a menos 21,5 sobre A. Isso é a deformação provocada pelo trecho. Aí eu vou por trecho, e no final eu somo todas as deformações provocadas por cada um dos trechos. Que aí, no caso da deformação total da figura. Que é a deformação total da figura. Certo. Beleza? Eu vou colocar direto aqui, porque não tem necessidade de a gente ficar fazendo essas continhas simples, já que a gente já conhece a deformação dessas outras duas aqui. A deformação dessa aqui, então, seria 5 positivo sobre A. E a deformação dessa de baixo seria 7 positivo sobre A. Por quê? Porque se eu calcular aqui a área desse trapézio 4, 6, eu tenho a média de 5, que multiplica... a média de 5 que multiplica pelo comprimento, que é 1, e é o próprio 5 em si. Tudo bem? Estou falando para vocês que a integral do N3 é 5. Faz e verifica, por favor. Vai ficar 4x mais x ao quadrado. 4 vezes 1, 4, mais 1 do x ao 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Tudo bem? Então, eu vou fazer um resuminho aqui direto e vou falar o seguinte, então. Já que o nosso objetivo é calcular a deformação, significa, então, que o meu ΔL N3 é igual a 5 sobre A, e o ΔL N4 é 7 sobre A. Fechou? Aí eu falo, a gente está... Aí vai ter que fazer isso aí nos outros dois de cima também, ou não? Eu fiz aqui no canto, aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, certo. Deixa eu diminuir o zoom para mostrar tudo. Então, quanto que é o nosso ΔL total? Eu coloco só ΔL, sem trecho. Seria, então, menos 21,5 sobre A. Menos 24,5 sobre EA. Mais 5 sobre EA. Mais 7 sobre A. Quanto que dá? Ah, no caso, menos 34 é A. Bateu? Bateu. Menos 34 é A. Qual método que é mais fácil? Pelo da área ou da integração? Pelo da área, com certeza. Integração, com certeza. Da área, tem figura, vai ser pela integração, que na verdade você não vai ter uma tabela, igual a gente tem a tabela da forma do trapézio. Tá? Porque na verdade, você pensa assim, por que que a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura? Eu pergunto para vocês, por quê? Vou pensar Porque aqui. Alguém que não tinha nada lá foi e achou que lá e pronto. Alguém que não tinha nada lá. Alguém nada recebeu um milagre pra... divino ou uma macumba e deu nisso. Pronto. Eu vou. Vocês estão copiando aí? Eu vou fazer uma. Vocês estão copiando ou não? Espera aí, Roberto, eu vou tirar uma foto aqui. Tá, pode copiar, Isabela. Estou perguntando porque então eu vou fazer uma chamada. Pode copiar aí. Eu vou enviando lá no grupo da sala, eu já estou pegando e enviando. Beleza. Mas então, gente, me fala aí por que que a área do trapézio é essa? Salva essa aí primeiro. Eu já pego e mando lá no grupo. Por favor. Como?
Abre outro aí para eu poder acessar esse. Abrir outro? Não entendi, Leandro. Você tá falando comigo? Isso. Abre outro aí, só para eu poder acessar esse. Abrir outro nesse sentido aqui que você fala? É. Isso. Você não consegue acessar aquela tela se eu estiver na tela? Enquanto o senhor não fechar ela pela primeira vez para ele salvar automaticamente, não. Agora eu já tive acesso, porque isso mudou. Entendi. Eu pensei que a gente tivesse saído dele, porque eu voltei aqui para comparar o conceito da área. Tinha até falado assim, ó, bateu, né? É porque eu acho que ele não tinha sincronizado ainda, né? Tá, realmente, agora está sincronizado aqui. Beleza, se deu certo, tá ótimo. Deu certo? Esses físicos de antigamente tava tudo bêbado, viajando, quando descobriram essas fórmulas. Profundo, hein, Murilo? Você viu aí o que o José escreveu? Eu vou até jogar aqui no ar aqui. Eu fui até pesquisar no Google para saber para que servia, por que era assim. Não achei. Também? Não achou, Murilo? Não. Cara, assim, falando sério, eu tive uns professores parecidos com esses aí vocês têm professores bons demais, bonzinhos demais. Eu tive um professor do estilo desse que o José comentou aí, né? Os cara é meio doidão. Os professores de vocês é tudo normalzinho, tudo... O senhor estudava lá na PUC de Goiânia, né, professor? Era. Qual que era o nome desse professor que o senhor já teve? Vai que eu conheço. Esse aqui? Eu posso citar alguns, o chileno. Aí eu não conheço. Chileno. Chileno, você não conhece? Não, esse não. Você estudou lá em que ano, João? Não estudei na PUC, não. Eu estudei na Uni, no Unianguera, mas assim, 90% dos professores que estavam na PUC estavam na Unianguera, na Federal. Aí ali, ó, o professor fera que dava aula lá na Unianguera era o... Miranda? Cara, o André Luiz, professor de mecânica. Deus me livre, me deu aula, aquele dia doente. Não bate bem na cabeça, não. Não, é louco. Russos. O doutorado dele era uma pesquisa com russos. Não, mas... Por isso, faz doutorado, tinha que caçar um psicólogo, doutor. Não, ele não faz bem na cabeça, não, porque o cara era louco. O cara fera, massa. O cara... Gente boníssima. Não, isso aí é. Pois é, então, o que eu estava falando. E aí, o que acontece? Teve o Samuel, professor de cálculo meu, e o Leonardo Bruno, professor de física, né? E dava na teia dos caras, eles falavam assim, por que isso, né? Eu ficava doido, cara, eu era nerd demais, os primeiros 2 períodos. Normalzinho, Letícia. Normalzinho, tá? Não vou escrever seu nome. Peraí, deixa eu só escrever meio Letícia. Vou começar a escrever assim, ó, Letícia. Só caso você escreva mais alguma coisa aqui, né? E aí, não é nada não, é só coloca o nome de quem reprova direto. Não se preocupa não. E aí, gente, contando a história mesmo, séria, e aí, isso, como eu ficava impressionado, né? Com toda aquela física e matemática, quando os caras perguntavam isso, eu ficava curioso demais, eu achava, assim, interessante, como que os caras conseguiram pensar, né, nessas equações aí, como que eles chegaram nisso. Eu vou fazer uma chamada aqui, então eu vou parar aqui. Como é que o cara, a maçã caiu na cabeça dele, vou inventar aqui um negócio. Mentira, moço, o cara, aquela famosa história, né, 99% transpiração e 1% inspiração, né. Pode até ser que a maçã tenha caído na cabeça do cara, mas antes na verdade, disso, um problema lá na cabeça. Eu tenho uma tia que viveu na época de Newton, cara. Ela falou que não foi a maçã que caiu na cabeça. Foi ele que deu a cabeçada na maçã. Esse cara, cada um. Ó, vou fazer a chamada aqui. Ativa o áudio aí pra gente ganhar tempo. Carlos Eduardo. Você gostou, Matheus? Eu sei. Coelhinho. Daniele Rodrigues. Douglas Richard. Douglas Gomes. Edvilson. Presente. Fábio, Giovana. Gleice Kellen. Presente.
Guilherme Henrique. Aqui são o povo que eu falei para assistir a aula, né? Primeiro período. O Igor tá... Igor não, né? Isabela, Jefferson. Presente. Como é que a gente descobre? Cadê o Jefferson? Pegou no pulo. João Marcos. Presente, professor, presente. Zé de Assis. Presente. Júnior. Cauane. Letícia. Leno. Luiz Gustavo. Gustavo não, né? Marcos Rodrigues. Maria Eduarda. Presente. Matheus Augusto. Presente. Matheus Viana. Presente. Ixi. Presente. Paulo Henrique Nascimento. Paulo Júnior. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Henrique. Sandy não. Sérgio não. Thalita. Weber. O povo decidiu matar a aula hoje, vai. Wender não, Ian não, né? Achei massa, foi uma aula que só ficou gravando 7 horas. Eu deixei lá de propósito, sabe por quê, né? Eu não sei qual, sabe? Como assim? Porque Eu uma aula de abri 7 lá horas, Roberto. Eu abri lá para assistir a aula, sabe? Para tirar uma dúvida. E eu fui lá pro final, porque o negócio lá, eu não tinha olhado o tempo. Aí eu tô lá, só aparece uma letra, cara. Gente, o Roberto não viu que o trem deu problema na gravação. Não deu problema. Foi cálculo. Deu problema e o Roberto não viu. E eu fui caçar desse trem, caçar. Aí a hora que eu fui ver, 7 horas de gravação. Aí que eu fui problema. E tinha aluno ainda? Esse que é a moral da Essa história. foi a intenção, pegar o aluno Roberto, tudo. Mas tinha ainda. Cara, não tem mais ainda, Letícia. Quem foi? Roberto, Meu você gosta de nome fazer já alérgico aí não também, né? Como é que é, Edilson? Você gosta de fazer isso aí com os alunos de um colégio aí também, né? Pô, ontem aconteceu, ué. Ontem eu fiquei tirando onda lá, gravando e tirando onda com um aluno da faculdade mesmo, do colégio, só de vez em quando, que o povo fica lá ligando e o povo volta correndo do almoço, que a aula vai até meio-dia e 45. Imagina a aula comigo de matemática no ensino médio até meio-dia e 45. Coitado. Delícia. Fome de louco, né? Enfim. Nem dá tempo de ter fome. Engraçado Só demais. dá tempo nem pra fome. Gente, às vezes a gente fica falando sobre essas questões, por quê? E aí passa batido. Eu vou deixar aqui registrado, eu vou só fazer um rascunho. E assim, gente, crítica construtiva, tá? Se você faz engenharia, você tem que saber pensar essas situações, assim, sabe? De verdade mesmo, ó. Você tem que, pelo menos, pensar, você falar, por quê que a área... desculpa aqui, deixa eu pegar aqui de novo. Transmitir, então a gente não tá vendo. Só tô... Beleza, eu não estava lembrando, mas não fiz nada demais, vou apresentar aí. Obrigado. Desenhei aqui um plano cartesiano e isso vai aparecer para vocês. Então, não vou fazer, mas o que você faz? Você pega um trapézio qualquer e joga ele no plano cartesiano e define os intervalos desse plano, por exemplo. Aquele trapézio nosso lá, ele tinha uma cara assim, não era? Certo? Bem uma cara de trapézio, assim. Eu tô segurando pra não falar, velho. Quantos ângulos tem esse trapézio? Esses caras perderam medo mesmo. Aqui não tem a figura, não. Eu vesti um trapézio ali, né? Para ficar melhor pro Paulo. Né? Não, pera aí, Paulo. Vou desenhar um trapézio. Mano, se ele tinha chance de tirar o nome dele da lista, acabou. Né? Senhor, aula de parte. Se o senhor pegar um retângulo e um triângulo, o senhor faz o trapézio. Se o senhor arrancar um pedaço... ou então pode ser assim também.
Pode ser. Ô, João, você também não tá perdendo a oportunidade de entrar na lista, né? Não, meu, eu tô tentando ajudar, é só dar a dica. Dois, Né? Muitos anos de prática com Paint. Olha só. Ó, falando sério. O que você faz? Faz uma integral dupla. Faz uma integral que você divide essa seção em duas. Se você pegar primeiro o intervalo dy dx, dy dx significa que você está fazendo na vertical, certo? Sim. Então você vai ter duas leituras. Você tem uma leitura com a seção nesse trecho e outra leitura com a seção nesse trecho. Se eu fizer essa estrutura aqui, ó, que está de verde, representa a equação verde. Então, vou pegar um azul. Só uma dúvida. Ali, ó, por exemplo, no primeiro trecho eu até entendi por que o senhor vai fazer a leitura ali, mas no segundo, por quê? Por que ela vai ficar ali? Legal. Deixa eu só fazer algo melhor aqui, porque é o seguinte, se eu faço dy dx primeiro, eu tenho duas integrais, tá? Certo, essa primeira que eu mostrei é a segunda. Por que eu faço a segunda ou por que ela fica desse jeito? João, repete a pergunta, por favor. É porque no caso ali o senhor demonstrou a posição como nós vamos fazer as integrais, né? Uma a gente vai fazer seguindo o lado maior do eixo y, mas a outra que eu não entendi o posicionamento dela. A equação do trecho superior, do intervalo superior, mudou quando eu tinha... antes eu tinha um valor constante, agora eu tenho uma equação de uma reta. Se o meu intervalo inferior ou superior muda, eu preciso de uma outra equação, de uma outra integral. Não, agora... Então, se eu tenho uma leitura horizontal, eu faço apenas uma integral, e aí aqui eu faço a integral dx dy. Certo? Tudo bem? Quais são os detalhes aqui que eu vou deixar? Pensa depois sobre isso. Vou perder tempo com isso. Não, beleza, não perde tempo, né? Mas compensa. Compensa pensar sobre essas coisas, sabe? Por quê? Porque na engenharia nada vem pronto para você. Então, costuma aprender sobre como procurar informação, como extrair a informação, né? Aqui, se a gente chama essa região superior de base maior, de base menor, e essa inferior de base maior, e essa aqui de altura, vocês já vão conseguir definir aqui algumas coordenadas. Seria como pensar nas seções, está relacionado. Por isso que eu estou fazendo questão aqui de trazer isso para vocês. Qual seria a coordenada desse ponto aqui? Fala para mim. B e H. Qual seriam as coordenadas desse ponto aqui? Aquela é Bzão, não? Como que é, lembra? B0. Repete? Esse é B0. Mas aquele lá em cima não seria o Bzão, não? É o Bzinho mesmo, né? Bzinho mesmo. Esse aqui de cima seria qual? Qual? Esse de cima aqui. Tá, que era cor branca, não dá para ver. Pois é, fiquei pensando nisso quando eu fiz a pergunta e ninguém... não apareceu o ponto que eu marquei. Vou colocar ele para cá. E aí, esse aqui eu nem preciso, mas eu vou fazer questão. Então, vamos entender. Eu tenho quantas linhas que definem, quantas retas que definem o meu trapézio, que limitam o meu trapézio. Essa da esquerda, essa inferior, essa da direita inclinada e essa superior, tudo bem? Sim. Então, eu tenho 4 equações, eu preciso encontrar essas 4 equações. Se eu fizer um intervalo vertical, a análise verde, eu tenho aí uma equação que... Qual que é a equação dessa reta superior? Vai ser de 0 até... Depende, você vai estar analisando ela só reta na horizontal, né? Y igual a B. Essa é a minha equação superior. Como que eu calculo a equação inclinada, do vermelho inclinado? Eu tenho o ponto B e o ponto H, eu tenho o ponto Bzão e o zero.
faça a equação da reta y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Encontre a equação. Certo? Se eu tenho os pontos iniciais, eu consigo encontrar o m. Tudo bem, gente? Ou não? Não, ainda não. No caso, para poder fazer essa que está inclinada, vai fazer y menos y0 igual a m x menos. O problema é o m. O m, quanto que ele vai ser? É o que eu vou descobrir. Ele vai partir de qual, Roberto? Tudo bem? Sim ou não? Alguma dúvida do que eu fiz? Não. Murilo tá achando engraçado. O que é que você tá achando engraçado aí, Murilo? Não, eu tava vendo um negócio ali no WhatsApp. Tá chegando umas mensagens aqui no PC. Ah, é? Pois compartilha, cara, as mensagens. Não, pode não. Se quiser... Mensagem dos machos aí, né? Acompanha comigo. Eu não ó. posso falar porque tá gravando, Paulo. Mas deixa eu Entendi. ver comigo. Agora que eu já tenho o M... Todo mundo já sabe o que o Murilo vai falar. Gente, agora que eu já tenho o M, eu uso essa informação e substituo de novo na equação da reta. Eu quero encontrar a equação da reta. Então, eu uso um y qualquer. O y0 que eu começo é o mesmo. Então, vai ficar menos h, que é igual ao m que eu acabei de descobrir. Dá pra cortar? Não dá não, né? Que multiplica o x menos o x inicial. Quando eu isolo essa equação aqui, eu descobri a equação dessa reta vermelha aqui. Certo? Certo. Alguém falou alguma coisa? Aí, assim que descobre a equação dela, é o que joga na integral, que no caso varia de 0. Aí você vai ter que, se você jogar nas integrais verdes, aí você faz o intervalo de 0 a y. Isola em função de y. Mas se você usar a integral azul, você precisa isolar o x em função de y. Lembra disso, né? Uhum. Tenta fazer isso aí. Tenta fazer. Vai ser bom. Certo? 9h34 agora, a gente foi direto. Eu vou ver se eu acabo aí uns 2 minutos mais cedo, tá? Preocupa não. Nossa! Seria como pensar na 60. Agora que eu vi a pergunta aí, Letícia, mas eu já tinha respondido no ato da pergunta. Seria assim, tá? Beleza. Alguma dúvida aqui? Alguém tinha falado alguma coisa? Não, né? Eu acabei recortando o Y aqui, né? Eu gosto de, às vezes, colocar inclinado, porque eu consigo posicionar ela aqui em cima mais perto. Ó. Mas vamos lá. Acompanha comigo, ó. Aqui a gente não vai fazer conta mais não, a gente vai trocar uma ideia. Aí eu vou resolver aquele exercício que tinha ficado para dar aula passada e vou tirar as dúvidas de vocês. Na aula que vem, a gente vai entender aí, de uma forma mais aprofundada, um dos conceitos mais importantes da engenharia estrutural, que é a energia de deformação. Na energia de deformação, o que eu quero que vocês vão anotar aqui, e aí o que eu quero que vocês revisem para a gente ter um bom rendimento em energia de deformação. Eu quero que vocês revisem o conceito de trabalho, lá da física, tá? Revisa isso. Eu quero que vocês revisem o conceito de energia mecânica, ou energia potencial, gravitacional, energia cinética, energia da física. Esses dois conceitos aqui, ó, vocês estudam na Física 1, ou Mecânica Newtoniana. Vou colocar Física 1, porque aí todo mundo entende, tá? Precisa ler o capítulo inteiro, precisa aprofundar? Não, você pode vir para a aula sem estudar isso. Mas vem para a aula sabendo que você vai precisar disso. Ver só as fórmulas. Ver só as fórmulas. O que é trabalho?
Trabalho é igual a força, deslocamento vezes cosseno de θ. Certo. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é também uma outra coisa. Perca de energia? Qual é essa outra coisa? Variação da energia. Lembra disso ou não? Sim. Tá. E a energia, como foi? Pode falar, Paulo. Não, falei que lembro. Beleza. Então tá. Então, se eu aplico um trabalho, se o trabalho é variação da energia e minha energia inicial é zero, eu aplico um trabalho X, qual o valor da minha energia final? Como é que é? Repete? Trabalho é variação da energia. Sim. Eu tenho energia inicial igual a zero. Eu aplico um trabalho no valor de X. Qual o valor da minha energia final? X menos X0? X menos X0, só que o X0 é zero, É zero. então é X. Tudo bem? Então, anotem no cantinho assim do caderno, ó. Quando a energia inicial é zero, o trabalho é igual a energia. Pode colocar em simbologia. Se você colocar assim, energia inicial igual a zero, a energia é igual ao trabalho, né? Trabalho a gente acaba usando a letra W, né? Em alguns livros vocês veem o tal, assim, né? Lá no ensino médio a gente vê esse T aqui na faculdade a gente vê como W, não é verdade? Ou não? Tanto faz. Representa a mesma coisa. Faculdade só complica as coisas. Pode falar, Matheus. Se a energia inicial é igual a zero, repete de novo. Beleza. É assim, ó, Matheus. Eu tenho uma estrutura que ela tem uma energia inicial igual a zero. Aí o trabalho é a variação de energia. Aí eu vou lá e aplico o trabalho sobre essa estrutura. O valor de X. Certo? Variação de uma coisa é pegar o valor final menos o inicial. Então, o meu valor final fica sendo X. Por quê? Porque X menos X0, quando o X0 é zero, é X. Ok. Beleza. Só uns conceitos que eu queria resgatar com vocês. Na aula que vem, a gente continua esse assunto, tá? E aí alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei? Outro conceito rápido que eu quero que vocês revisem lá é a aplicação de uma força em um material. Então, se o meu corpo ele não está sofrendo nenhuma força e de repente ele sofre uma força de 10 newtons, qual é o valor da força média aplicada sobre esse corpo? Como é que é? Repete aí, Roberto. Travou aqui. Travou. Não, você fala assim. Ele não presta atenção, ele quer que o professor repete, ele fala, porque travou aqui. Não, travou. Difícil de levar a sério, viu, Paulo? Deixa eu voltar presencial, que aí não tem mais essa desculpa do travou aqui. A pergunta é um pega, então respondem com atenção, por favor. Pois na sala é um silêncio. Foi aplicada uma força em um objeto que não tinha uma força sendo aplicada sobre ele. Então não tinha nada acontecendo e de repente ele sofre uma força de 10 newtons. Agora travou. Eu acho que cai. Acabou a energia da casa dele. Acabou a energia na casa dele. A força do objeto foi no molde dele, mano. Ou acabou a energia ou alguém desligou o relógio da casa dele. A macumba foi... Criaturas, por hoje é só. Deixa eu ver aqui. Caiu em São Luís. Caiu a energia, parece que foi São Luís, lá, negros. Vai ter caído energia, porque nem mensagem não tá chegando para ele. Até ligar os dados, né? Quem foi que saiu a turma toda assim de uma vez?
Deve ter sido por causa da energia, hein? Mas Oh, foi uma parece, pausada. parece que caiu foi em tudo. E dizendo minha mãe Ué. que oscilou aqui também aqui em casa. Olha, deu um limpa. É. Tinha 17 pessoas na sala. Todo mundo de São Luís saiu, ó. Menos a Giovana. Giovana, aí do seu setor Mas não é. acabou, não, Giovana? Mas a Giovana, se não me engano, tá em outra cidade, não é, Giovana? Ah, é. Eu tô na minha cidade, Leno. Ah, Maria Eduardo, você não era de São Luís? não. Não é não? Acho que não. Pessoal, eu acho que acabou a energia lá em São Luís mesmo. Porque O Roberto nem chega a mensagem lá pro tá Roberto. Mas o Roberto tá em Goiânia, não é não? O Roberto não mora em Goiânia. Não, o Roberto tá em São Luís. São Luís, tá. Não, pelo jeito caiu, foi lá na cidade mesmo, porque até a Letícia daí de São Luís, ela também não chega até. O Roberto tá voltando. Ô, gente, acabou a energia aqui em São Luís. Não pagou energia, né? Aí, ó, dá nisso. Ô, gente, acabou a energia aqui em São Luís, viu? Roberto, Acho que ligou foi tudo. geral. Ixi, agora pro Roberto voltar vai ser 3 anos. Ele falou que tá voltando. Ele vai chegar e falar tchau. Aí, ó, falei que tinha travado, até minha energia caiu também. Caiu energia aqui em casa, só um minuto. O Murilo também não pagou energia. Uai, peraí, o Roberto caiu também? Ele tá Caiu, falando Todo mundo caiu. Caraca, velho. Todo mundo de São Luís caiu, meu Mandei Deus. foto pra ele mostrando que minha energia tinha caído. Eu já tava mandando mensagem pra ele também, falando que a energia tinha caído aí. Chegou aí, ó. Vamos parar de falar mal. Não fala mal dele mais, não. Acabou. Parou, gente. Murilo, para de falar mal do Roberto. Para de falar mal do Vou parar Roberto. de falar mal dele. Murilo. O Murilo cansa de fazer isso. Que coisa feia, hein, Murilo? Opa, parou, né? Roberto tá mutado. Pronto, Roberto, cara. Não pagou energia? Dá nisso. Sabe o que é pior? Perdeu tudo. Tá gravando, né? Mesmo quando o professor sai. Droga. Sabe? Ih, Murilo. Esse foi o mais Nossa, sincero, droga. ainda bem que eu não tava aqui também, né? Que a energia caiu. Nem eu. Ó, caiu de novo. Ué, Roberto. Não, caiu não. Mas agora a internet dele tá ruim mesmo. Internet, sei lá. Ele tá pelos dados, eu acho. Roberto? A internet dele já não é muito boa coisa. Alô? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso falar porque tá gravando. Não pode, tá gravando. Ah, não, são os caras, velho. É, a hora que ele parar de gravar, eu falo. Ixi, não para, né? O bagulho é sério, o bagulho dá processo. Não dá, mas não pode, é antiético. Ah, é ético. E a gente é muito ético, né, Helena? Tô zoando. A gente é. Ele tá engraçadinho, né? Ai, nossa senhora. Paulo, vai catar copinho, vai. Pelo amor de Deus. Pode me encher o saco. Quando... Era uma vez do Roberto. Quando caiu, tipo, geralzão mesmo? Ou... Foi geral, velho. Foi de uma vez? Eu pensei que ia ser caído. Pra mim tinha caído aqui primeiro, porque aí voltou aqui. Não, os caras não tinham voltado. Não, uma vez eu acho que, Murilo, eu ainda voltei primeiro que você. Não, Foi pois todo é. mundo de São Luís, Paulo. Todo mundo de São Luís. Parece que o prefeito não tá pagando energia, né? Eu acho que aqui a coisa tá meio feia, né? Roberto, ninguém te escuta. Não, Roberto, não estamos. Acabou a aula já agora, né? Foi culpa do trapézio lá, ó, do Roberto. Lá. Tá gravado, hein? Ou tá gravado, fala isso não, menino. Tá gravado. Ô, Roberto, você tá escutando Não. nós? Estamos sim, Roberto. Você tá escutando a gente? Travou de novo pra ele. Qualquer imagem dele travou num HD. É por causa dos dados, cara. A gravação continua mesmo quando eu falo? Vocês vão se
Não Oi? ouvimos o Fica tudo Tá mó gravado. bugadão o trem aí. que é? Gente, desativa o áudio, por favor. Vamos lá, desativa o áudio. Se vocês estiverem me ouvindo... Roberto, tem gente pedindo pra você aceitar aí. Tá, não tem como não. Fala que não tem como. Eles rodaram. Só, gente, eu vou fazer o seguinte. Ó, culpa do trapézio. Desativa a câmera, fica mais leve, né? Beleza, então tá. Eu tinha feito uma pergunta, eu vou dar a resposta, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a dúvida da Isabela, e aí eu mando no WhatsApp, tá? Só me deu um retorno sobre a questão da pergunta que eu fiz antes da conexão cair. A energia aqui em casa acabou, o modem foi iniciado ali, eu tenho que fazer uma ação aqui, nem vai dar tempo. Então, o corpo não tinha nenhuma força aplicada sobre ele. Ele sofreu uma aplicação de 10 newtons. Qual o valor da força média que o corpo sofreu? Responde no chat, por favor. Isso mesmo, Matheus. Letícia, é porque assim, quando a gente aplica uma força sobre o objeto, a gente sempre tem que levar em consideração que ele não tinha nenhuma força sendo aplicada originalmente sobre ele. Então, a gente tem que entender que, na verdade, a força média é a força final, que é aquela força que ele está sofrendo naquele momento, dividido por 2. E o gráfico da força vai influenciar a nossa análise aí, tá? Aí, é 5, tá, João Marcos? É 5. Matheus está certo, beleza. E a gente vai usar esse conceito. Eu vou representar isso lá no Note, na aula da semana que vem a gente continua essa ideia. Mas eu só queria que vocês reforçassem esses 3 conceitos. Trabalho, energia e impulso. Impulso é variação da quantidade de movimento. Dê uma olhadinha sobre isso, por favor. Tá? Eu vou pegar aqui, não sei se a Isabela está aqui na aula. Parece que não. Eu vou responder aquela questão lá, tá? Me manda uma mensagem no WhatsApp em relação às dúvidas sobre a questão da semana passada, por favor. Beleza? Vou encerrar por aqui, mas vou ficar aqui à disposição até as 22 para as dúvidas. Só me enviarem pelo WhatsApp. Fechou? Até mais, galera. Desculpa aí pela... Falou, Robertão. Valeu, Paulo. Abraço. Alô, Roberto. Falou, Roberto, boa noite. Bom final de semana aí. Valeu. Bom fim de semana para você também. Falou, Letícia. Alô, Roberto. Tchau, obrigado. Roberto. Pode falar, né? A Isabela está querendo que o senhor fale aquela questão da semana passada. Eu vou pedir ela para ir mandar a solicitação de novo, para o senhor responder para ela, pode? Fala para ela tentar entrar de novo, porque aqui não aparece, não, sabe? O convite. Roberto, não esquece de mandar a resolução pra gente também, o vídeo. O quê? Da questão vídeo da que semana você... passada? Isso. Ué, mas aí que graça tem? Ah, não. Me manda uma foto da questão, por favor, porque aí eu acesso aqui pelo celular, porque está no computador, né? Me manda lá no WhatsApp, tá? Tá bom, obrigada. Então tá. Deixa eu ver aqui, Roberto, se ela vai. Áudio aqui ativado, o microfone. Ó, a Isabela entrou. Tô de volta. Isabela, consegue... Oi. Tá na área. Consegue me enviar uma foto, mostrar aqui na tela, compartilhando aí? A questão? O que você está falando? A dúvida? Ah, tá. A questão da semana passada? Da semana passada. Pois é. É porque, para calcular ela, eu vou ter que fazer um monte de continha, no caso, não é?
para chegar até a deformação, eu tenho que achar a área. E aí a área dela, eu vou achar, conforme a gente fez na aula hoje, Isso. tipo, eu não vou precisar do E. Aqui, peraí, deixa eu ver. Você deixa em função dele, né? Então vai ficar o resultado. Tipo, por exemplo, o resultado da aula hoje deu menos 34 por EA, né? E vezes Isso. A. Então vai ficar mais ou menos isso. Porque se não tinha Isso. dado o E e o A. Isso mesmo. Ah, não, então tranquilo. É porque quando eu vi lá no projeto, lá no negócio Eureka lá, eu vi que, tipo, fez um monte de conta, só que no caso lá, eles deram algumas informações, entendeu? Aham. Porque no nosso caso, ele fica um pouco complexo. Lembra? O áudio aí tá bem alto. Isso. Aí, nesse caso, Isabela, fica com um monte de cálculo naquele outro método mesmo, assim. Mas pelo da área, não. Pelo da área fica bem mais simples, então fica até mais fácil. Aí você faz e deixa em função do EA, coloca o EA em evidência e faz o cálculo das áreas dentro de um parênteses, né? E depois você só resume aquelas frações que aparecerem lá, ou aqueles valores que aparecerem, né? E deixa em função do EA. Na verdade, ele é bem simples, usando os conceitos da aula de hoje. Ah, não, então eu faço ele igual a aula de hoje, né? Os mesmos passos, né? Isso. Na verdade, é só a primeira, né? Ela é fácil demais, né? Ah, não, é porque você fez um monte de coisa. Por exemplo, a deformação por integração, não vou ter necessidade de fazer. É só realmente a primeira conta, a delta L. Só. As outras coisas que você fez mais foi para bater os resultados, né? Não, aí, porque assim, a gente está avançando no método. Primeiro a gente entende como que é a fórmula do ΔL, depois a gente vai para o método da área, depois da integração, aí a gente vai para a energia de deformação, a gente vai aprofundando, né? A gente aprende a calcular a equação. Então, assim, não é que eu estou fazendo para verificação, não, é porque a gente está melhorando os nossos recursos, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. Era só isso mesmo. Ah, não, então é Então, tranquilo. É tranquilão. Tá bom, muito obrigada, Roberto. Valeu, boa noite. A aula saiu de uma vez, eu falei assim pro Leno assim, ó, eu tô me sentindo em um filme, né, porque esse negócio de apagão na cidade inteira é só filme sério, eu tô até com medo. Pois é, você viu? Então, boa noite, Roberto. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.